A todos vocês que têm estado conosco no canal Equipar, que Deus esteja te abençoando abundantemente. Queremos trazer uma palavra para edificar, para equipar você. Hoje nós queremos tratar na continuidade sobre dons espirituais, mas eu quero compartilhar com você algo que eu tenho percebido durante ao longo da minha caminhada como pastor, como treinador de outras pessoas. E o tema que nós vamos desenvolver hoje é operando nos dons de forma saudável. Nós temos falado que a variedade dos dons são grandes. Temos variedades de dons e nós trabalhamos Romanos capítulo 12, ali do 7 em diante, e depois vamos trabalhar outros dons que estão lá em 1 Coríntios capítulo 12, depois falaremos de Efésios capítulo 4, sobre os dons ministeriais. Mas enquanto isso, observe uma das coisas importantes sobre andar de forma saudável nos dons. E eu quero ler um texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Paulo, mais uma vez, nos orientando sobre algumas coisas preciosas. Ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida. Não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Nesse texto, a palavra graça, somente neste versículo de 1 Coríntios 15, 10, aparece 3 vezes. Primeiramente, Paulo está dizendo: eu sou o que sou pela graça. Ele atribui a graça de Deus pelo que ele se tornou. Ele está falando da sua identidade ministerial. Ele está falando daquilo que ele se tornou em Cristo e como ele operou nos dons que Deus lhe deu. Por isso ele diz: trabalhei mais do que todos eles. Todos eles, quem são esses? Os apóstolos e outros que desenvolveram o seu ministério. Mas como ele trabalhou? Pela graça, na graça. E aqui está uma expressão quando ele diz: mas pela graça Deus esteve comigo. Então ele atribui todas as coisas por onde ele operou com muita graça. O que acontece, meus queridos, que eu tenho observado, e eu digo a todos vocês, isso eu observei na minha vida. Em determinado momento, talvez por falta de mentoreamento, por falta de sabedoria, por falta de muita coisa, eu comecei a operar nos dons e eu comecei a ver que Deus me usava em algumas áreas e, sem perceber, o orgulho cresceu na minha vida. E eu percebi que em alguns momentos eu me tornei ácido, eu me tornei uma pessoa que acabei ferindo outras pessoas através dos dons que estavam fluindo através da minha vida. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. O nosso caráter, os dons, eles não vão trabalhar no nosso caráter. Você pode operar nos dons com um caráter um pouco sem aperfeiçoamento ou não saudável. É por isso que muitas pessoas se perguntam sobre aquele texto, quando Jesus fala, nos ensinando, quando as pessoas estarão diante dele dizendo: eu expulsei demônios, eu curei enfermos em teu nome. E Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. Esse texto ele tem tantos entendimentos para nós, mas um deles é o caráter de muitos que, embora no início começam a caminhar debaixo de graça, de misericórdia, e ao longo do tempo vão perdendo essa graça, esse temor,
essa forma de ministrar as pessoas debaixo da graça de Deus e acabam se perdendo na caminhada. Muitos até operam de forma extraordinária, mas perderam a graça. Muitas vezes eu tenho observado tantos teólogos, tantas pessoas que ministram a outras com dons maravilhosos, mas você não percebe aquela diferença da graça de Deus. Aquilo que flui naturalmente, sem imposição, sem um rigor, mas com o favor de Deus. E é por isso, meus queridos, que nós devemos cuidar muito quando estamos operando em determinados dons. O que Deus está nos usando, temos que ser usados pela graça. E ao ler uma coisa sobre graça, eu aprendi, ninguém pode dar graça, quando lemos o texto assim, de graça recebeste, de graça dai. Mas para dar graça, tem que ter graça. E para termos graças, precisamos andar em dependência, em humildade. Vestir o manto da humildade sempre. Entender que tudo que Deus está fluindo através de nós não é dom nosso simplesmente. Embora alguns dos dons naturais também se manifestem, mas tudo é pela misericórdia e pela bondade de Deus. Mantermos o nosso coração simples, oferecermos aquilo que Deus tem nos dado, àqueles que estão arrasados, feridos, cansados, machucados e aqueles que, através das nossas vidas, vão ser despertados. Precisamos de graça sobre esses dons. Por isso, Paulo está dizendo, eu sou o que sou pela graça. Eu trabalhei mais do que eles, mas foi a graça. E foi a graça de Deus comigo. Como é maravilhoso em cada coisa que você faz, quando nós nos referimos aos dons ali de Romanos, capítulo 12, quando alguém está ensinando com graça, quando alguém está contribuindo com graça, quando alguém está exercendo o dom de misericórdia com graça, quando alguém está exercendo o governo, quando alguém está presidindo com graça, quando alguém está profetizando com graça, quando alguém está ministrando o amor de Deus com graça. É diferente, queridos. E isso demanda, como eu já falei, estarmos aos pés do Senhor, estarmos ouvindo o Espírito Santo, como estamos ministrando. Não adianta ter um dom tão belo, um dom tão exuberante, quando falta graça. Não é só graça na hora de liberar o dom, mas é graça na vivência. Tendo estudado algumas coisas sobre andar na graça, alguém dizia assim, muitas vezes nós começamos a operar na graça, depois começamos a operar no automático. E quando essa graça se vai, você que é pregador, você aprende a pregar, você aprende a se comunicar, muitas vezes sem ter feito um bom curso de comunicação. Às vezes você aprende a exercer uma boa homilia, você aprende a comunicar, a como impostar sua voz, a hora de subir, a hora de descer, a hora de emocionar. Porém, tudo isso, querido, são virtudes que podemos desenvolver, habilidades, mas sem a graça se torna algo morto. Talvez seja isso o que Jesus quis dizer à igreja de Laodiceia. Tu pensas que é rico, tu pensas que é isto, tu pensas que é aquilo, mas tu deixaste muitas coisas para trás. Uma das coisas, queridos, que nós às vezes vamos entendendo é que ao longo da nossa caminhada que operamos naqueles dons tão maravilhosos que Deus nos usa, nós ficamos um pouco soberbos, nós ficamos um pouco arrogantes, nós ficamos um pouco empolgados com aquilo que Deus está fazendo. Mantenha o seu coração nisso que Paulo está dizendo. Eu sou o que eu sou pela graça. Eu trabalho debaixo da graça. É pela graça de Deus sobre a minha vida. Há uma variedade dos dons. E quando eles fluem nesse mover de graça, as pessoas são tocadas. As pessoas não somente olham para nós. Através das nossas vidas, nós apontamos para aquele que está
fluindo através de nós. Graça sobre o teu ministério, graça sobre a tua vida. Eu quero orar e te abençoar, que essa abundante graça, por onde você passar, esteja fluindo através da tua vida. Pai, nós precisamos de graça naquilo que fazemos, seja em que área for, seja em que ministério for, nos torna homens e mulheres de graça. Aonde formos, aonde ministrarmos, o que ensinarmos, o que profetizarmos, o que presidirmos, seja debaixo da tua graça. Desperta em nossos corações o desejo de caminhar debaixo desta graça. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te dê uma vida abundante de graça. Se inscreva conosco em nosso canal, dá aí o seu like, compartilhe e não esqueça aí de tocar no sininho para que você receba as notificações do nosso canal. Deus te abençoe.